E na aula de hoje, nós estaremos vendo a distribuição de frequência, onde nós aprenderemos a calcular o Hall, frequência simples, frequência acumulada e frequência relativa. Então, hoje estaremos aprendendo isso. Vem comigo! Após nós termos montado o Hall na tabela, agora nós já vamos calcular as frequências. Então, primeiro nós vamos calcular a frequência simples ou absoluta. Então, a primeira frequência que nós vamos encontrar é a frequência simples. Mas antes de encontrar a frequência simples, nós temos que montar a nossa classe. Ou seja, como que nós vamos montar a nossa classe? Como nós temos números aqui grandes, né? Nós temos do número 70 até o 86. Então, é um intervalo de distância bem grande de um número e o outro. Então, nós vamos utilizar a medida 5 de intervalo de tempo, de 5 em 5. Então, vamos renovar. Antes da frequência simples, antes de encontrar, nós vamos encontrar a classe. Como que eu vou encontrar a classe? Como nós temos um intervalo de números muito grande, de 70 para 86, nós vamos fazer grupinhos. Grupinhos de quanto? De 5 em 5. Então, na verdade, a classe é a mesma coisa de nós agruparmos grupinhos de números de 5 em 5. Como que eu faço isso? O meu menor número é o 70. Então, nós vamos fazer do 70, como eu disse que é de 5 em 5, 70 que chega no 75. A minha segunda classe começa no 75 e vai até o 80. A minha terceira classe, então, primeira, segunda, terceira classe, lembrando que é de 5 em 5. Vai do 80 até o 85. Como nós temos o 86, então nós temos que fazer mais uma classe, porque nós temos números maiores que 85. Então, a nossa quarta classe será de 85 a 90. Aí vai me perguntar, mas professora Lina, por que existe então esse símbolo aqui entre um número e o outro? Quando nós vamos fazer as classes, nós temos esse símbolo. Mas o que na verdade significa esse símbolo para nós? Eu até escrevi aqui, ó. Esse símbolo, ele significa o quê? Que nós vamos incluir o da esquerda e excluir o da direita. Como que funciona isso? É a mesma coisa assim, olha. Então, nós temos, vamos supor que existem pessoas aí que têm quantos quilos? 75,5. Então, ele não tem 75 redondo, ele tem 75,5 quilos. Então, quando nós temos algo que completa, né, 75,5, 75,800, então ele não é um número inteiro. Ou seja, nós vamos deixar para a próxima classe. Por isso que eu escrevi assim, ó. O número da esquerda, então, aonde tem esse risquinho aqui, nós contamos o número. Aonde ele é aberto, nós não contamos o número. Nossa, que complicado tudo isso. Então, vamos para a prática, para vocês entenderem. Eu quero contar os números do número 70, só que o 75, ele não entra. Então, na verdade, eu vou contar quantos números tem do 70 até o 74. Então, vamos para a prática para vocês entenderem. Do 70 a 75, como é que ele está aberto? Porque existe o 75,5, 75,8. Então, o 75 eu não conto. Então, nós vamos olhar do 70 até o 74. Quantos números eu tenho? Eu tenho 1, 2. Então, eu tenho dois números do 70 ao 74. Esses dois números nós chamamos de frequência simples. Então, eu vou colocar aqui, ó, dois números
entre os 70 e 74. Já na linha de baixo, na minha segunda classe, olha bem, eu vou incluir o 75 e não conto o 80. Então, quantos números eu tenho do 75 e, na verdade, até o 79? O 80 eu não vou contar. Então, nós vamos olhar na minha tabela o 75, que eu vou incluir, até o 79. Então, quantos números eu tenho do 75 até o 79? Vamos contar comigo, ó. O 75, lembrando que eu conto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números do 75 até o 79. Então, aonde eu vou colocar esse número? É uma frequência simples. Então, olha que nós já estamos preenchendo a frequência simples. Agora, nós vamos para a terceira classe, que é do 80 a 85. Então, vamos de novo. Vocês estão vendo que eu estou sempre repetindo a mesma coisa, a forma de resolver. O 80, ele vai ser incluso. Nós vamos incluir o 80. Porém, o 85, nós não vamos incluir na nossa conta, porque ele está aberto. Então, do 80, na verdade, até o 84. Quantos números nós temos? 83 e 84. Ou seja, quantos números eu tenho? 2. 2 números do 80 até o 84. E a última classe, que é a quarta classe, nós vamos contar do 85, olha, lembra que eu tô sempre fazendo essa ligação. Do 85, que é o aberto, até o 90, só que 90 eu não conto. Então, quais são os números maiores ou igual a 85, só que não entra o 90? 85, 86. Quantos são? 2. Então, eu tenho 2 números. Achamos as nossas frequências simples. Só que não é só achar. Nós temos que fazer algo para ver se realmente a conta que nós fizemos está correta. O que eu vou fazer? Eu vou somar todas as frequências simples que eu achei. Vamos somar comigo. 2 mais 4, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Achamos o 10. O 10 são 10 alunos que nós pesquisamos em relação ao peso deles. Ou seja, se daqui o número que eu encontrei é igual ao número da minha pesquisa, que são 10 alunos, então nós encontramos corretamente a frequência simples. Então, a frequência simples, basta você ter muito cuidado na hora de achar a classe e também olhar na nossa tabela. Então, para nós trabalharmos com frequência, a primeira coisa que nós temos que encontrar é o rol, que é colocar em ordem crescente os dados do problema. Segundo, nós encontramos a frequência absoluta ou a frequência simples. E agora nós vamos para a frequência acumulada. A frequência acumulada é muito simples, então preste atenção. A frequência simples nós representamos pelo F pequeno, F minúsculo, nós chamamos de Finho. O F minúsculo e o I. Então, o F minúsculo e o I, nós chamamos de frequência simples. Agora, o F maiúsculo, o Fão e o I, nós chamamos de frequência acumulada. Então, preste bem atenção como que nós encontramos a frequência acumulada. Nós vamos olhar a nossa primeira classe. Lembrando que cada linha dessa, ó, eu estou chamando de classe. Ou seja, a minha primeira linha é a primeira classe, a minha segunda linha é a segunda classe e assim por diante. Então, como que eu vou começar a encontrar a minha frequência acumulada? Primeira coisa, eu vou ver qual o número que eu tenho na minha primeira
classe. Na minha primeira classe, eu tenho o número 2. Então, nós vamos já começar a encontrar a nossa frequência acumulada com o 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer até uma flechinha aqui, ó, para vocês não esquecerem. Então, eu vou pegar esse primeiro número 2 da frequência simples e vou copiar novamente. Então, a primeira coisa que eu faço é copiar o número que está na minha primeira classe na frequência simples, que no nosso caso é o número 2. Como que eu vou, então, achar a minha frequência acumulada? Copiei o 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar a minha frequência acumulada da segunda classe. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ver o meu número anterior, que no caso é 2, e vou somar com o número da segunda classe. Ou seja, eu vou fazer 2 mais o 4. Então, eu vou fazer 2 mais 4, que é igual a 6. Então, a frequência acumulada na minha segunda classe vai ser 6. Então, olha bem, tem o número 2. Somei 2 mais 4. Então, 2 mais 4 é igual a 6. Agora, a minha terceira classe. A minha terceira classe, nós vamos somar os 3 números. Então, primeira classe, número 2. Segunda classe, vamos somar os 2 números, o 2 e o 4. Terceira classe, nós vamos somar o 2, o 4 e o 2 de novo. Então, nós vamos somar 2 mais 4 mais 2. Então, 2 mais 4, 6, mais 2, 8. Então, eu tenho 8. Entenderam como que acha a frequência acumulada? Então, nós vamos somando as nossas classes. Primeira classe, 2, copio igual. Depois, vou somar a primeira com a segunda, que deu quanto? 6. Depois, eu vou somar a primeira, a segunda e a terceira. Então, 2 mais 4, 6, mais 2, 8. E por último, nós vamos somar a quarta classe. A quarta classe vai ser, vou somar tudo, ó. 2 mais o 4 mais o 2 mais 2 de novo. Então, vai dar 2 mais 4, 6 mais 2, 8. Com 2, 10. Então, essa é a minha frequência acumulada. Então, a frequência acumulada, na verdade, é o quê? Eu somar as frequências. Ou seja, o que é a frequência acumulada? Então, nós temos que de 70 a 80, nós vamos ter 6 pessoas. De 70 a 85, nós vamos ter 8 pessoas. E de 70 a 90, nós vamos ter 10 pessoas. Esse número 10, ele tem que ser igual ao total na minha frequência simples. Então, vamos repetir só para você lembrar. O que é a frequência acumulada? Eu vou somando as classes. Primeira classe com a segunda. 2 mais 4, 6. Depois, 2 mais 4 mais 2, 8. 2 mais 4 mais 2 mais 2, 10. Então, nós vamos somando as classes. Isso chama-se frequência acumulada. Então, já encontramos o rol, encontramos a frequência simples, a frequência acumulada e agora nós vamos para a frequência relativa. A nossa frequência relativa, ela está ligada com a porcentagem. Então, agora nós vamos calcular a porcentagem dos nossos dados. Então, como que eu faço isso? A frequência relativa, ela é calculada da seguinte forma. Frequência relativa é igual à frequência simples, que foi a primeira coisa que nós achamos. Então, frequência relativa é igual a frequência simples dividido pelo número de pessoas que foram pesquisadas
pessoas foram pesquisadas mesmo? 10. Então, a frequência relativa é igual à frequência simples dividido pelo número de pessoas pesquisadas vezes 100. Por que vezes 100? Porque nós queremos calcular a porcentagem de pessoas. Para nós calcularmos o valor da porcentagem, nós temos que utilizar o 100, certo? Então, vamos para o primeiro cálculo? A primeira que nós achamos na primeira classe é o número 2. Então, vamos fazer por partes para vocês entenderem, tá bom? Então, olha bem. Na nossa primeira classe, o nosso FI, nós vamos olhar o nosso FI, tá? Nossa frequência simples. O nosso FI vale 2. Então, vamos lá. Disse que eu farei por partes. Então, o FI, ele vale 2. Então, vamos achar a nossa frequência relativa. A frequência relativa, então, nosso FR é igual. Qual é o valor do nosso FI? 2. Dividido pela quantidade de pessoas que foram pesquisadas. Quantas pessoas foram pesquisadas? 10. Por 10 vezes o 100. Então, a primeira conta que eu vou montar vai ser a minha frequência simples, dividido pelo número de pessoas que foram pesquisadas, vezes 100, porque nós estamos querendo calcular quantos por cento de pessoas estão entre 70 e 75. Agora, você resolve da forma que você achar mais simples. Ou você divide o 2 por 10, ou você já pode fazer assim. Frequência relativa é igual 2 vezes o 100, 200, dividido por 10. 200 dividido por 10. Aqui nós podemos cancelar esses dois zeros. Então, a minha frequência relativa é igual a 20%. Certo? Então, olha, esse 100 quer dizer porcentagem. Então, quantos por cento na verdade? Então, a frequência relativa é 2 dividido por 10 vezes 100. Posso multiplicar 2 vezes o 100, 200, dividido por 10, que vai dar 20%. Então, a nossa frequência relativa vai ser 20%. Agora, nós faremos a mesma coisa para FI igual a 4. Então, vamos lá. O nosso FI agora vale 4. Vamos calcular a frequência relativa. Frequência relativa é igual a 4 sobre 10, que é o número de pessoas que foram pesquisadas, vezes o 100. Então, a nossa frequência relativa é igual. Posso multiplicar aqui primeiro 4 vezes 100, 400, dividido por 10. Então, primeira coisa, multiplico por 100, depois eu divido por 10. Se você quiser primeiro dividir aqui, a maioria das pessoas fazem isso. Primeiro divide, depois multiplica por 100, que é a porcentagem, tá bom? Então, vamos anular aqui os dois zerinhos. Então, a nossa frequência relativa é igual a 40%. Então, aqui eu achei 40%, certo? Até aqui? Então, relembrando, achei a frequência relativa do 2 e achei a frequência relativa do 4. Bom, como aqui é do 2 e nós já achamos, então a nossa frequência relativa do 2 é 20%. Novamente, 20%. Ou seja, a nossa frequência relativa, ela é dada em porcentagem. Só que também nós temos que calcular o quê? Ver se está certo a nossa conta. Como que eu vou verificar isso? Eu vou somar tudo e tem que dar quanto?
100%. Vamos comigo? 20% mais 40% vai dar 60%. 60 mais 20, 80%. Mais 20, 100%. Então, nós chegamos no 100%. Se nós chegamos no 100%, é sinal que a nossa conta está correta. Então, nós vimos aí a questão da distribuição de frequências.